Olá, pessoal. Sou o professor Roberto Bartzinha Costa. Estaremos juntos no seminário sobre redes locais. Minha formação acadêmica é Engenharia da Computação. Eu tenho pós-graduação em Sistemas Embarcados e um mestrado em Informática e Educação, na linha de Robótica Educacional. Eu trabalho na empresa Parques S.A. Comunicações Digitais desde 2008, como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo os produtos de telecomunicações aí da indústria nacional. Sou professor na instituição Alcides Maia, no curso de redes de computadores, e também sou professor no curso de pós-graduação da Faculdade de Tecnologia Senai. Então, nós trabalharemos nesse seminário alguns aspectos sobre redes locais, certo? Então, eu preparei alguns materiais aqui para vocês, e então vamos começar. Bom, então, assim, nós temos alguns tópicos nesse seminário sobre redes locais, certo? Então, eu vou procurar trazer alguns dos principais aspectos relacionados às redes locais e algumas tecnologias aí que nós vamos trabalhar ao longo do seminário, certo? Então, a nossa agenda aqui, eu trago para vocês alguns conceitos, né, sobre redes locais, cabeamento estruturado, que é muito importante no contexto das redes locais, protocolo Ethernet, 802.3, os equipamentos de rede, com os principais equipamentos nas nossas redes locais, aí, os hubs e suítes, certo? E os softwares analisadores de protocolos. Então, nós vamos trabalhar com esses tópicos aqui no nosso seminário. Bom, então, começando a nossa discussão, certo, sobre esse seminário de redes locais, eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos sobre cabeamento estruturado. Então, existe um padrão, né, da indústria de telecomunicações, padrão TIA/EIA 568, certo? Que define um sistema de cabeamento genérico para edifícios comerciais. Então, existem aqui 6, né, tópicos relacionados a esse modelo, né, um sistema de cabeamento genérico utilizado aí nos projetos de redes locais com cabeamento estruturado. Então, são eles, né, o ponto de entrada do edifício, e seguido da sala de equipamentos, certo? O cabeamento vertical ou rede primária, que interliga diferentes andares no edifício comercial. A sala de telecomunicações, posicionada em cada andar, com a interligação dos cabeamentos verticais com os cabeamentos horizontais, e as estações de trabalho, ou área de trabalho. Bom, então aqui nós temos uma imagem, né, de um cabeamento estruturado genérico, um subsistema para edifícios comerciais. Então, temos alguns elementos aqui, né? Nós podemos observar, por exemplo, o ponto de entrada do edifício, sinalizado aqui como item 1. Ele traz o acesso da internet vindo do cabeamento externo para o cabeamento interno. Então, nós temos aí tipicamente posicionado nessa entrada, ou seja, nessa conversão de cabeamentos externos para internos, o nosso gateway, né, o nosso roteador de saída. E esse ponto de entrada é fornecido pelo provedor de internet. Então, nós podemos ter aqui diferentes tipos de acesso, certo? Com a utilização de fibra ótica, podemos ter aqui também internet via cabo, né? Internet via rádio, fornecendo aqui a interconexão. Nós temos, então, a sala de equipamentos, então, onde nós encontramos os principais
sistemas e equipamentos e hardwares, né, instalados aqui dentro da nossa estrutura de edifício comercial com cabeamento estruturado genérico. Na sala de equipamentos, nós temos também uma denominação para ela como sala de serviços. Tá? Então, aqui nós vamos encontrar os principais serviços aí fornecidos para a rede local. O nosso backbone, tá? Aqui entre cada um dos andares, então nós temos um cabeamento vertical, certo? Então, esse cabeamento vertical aqui é o nosso backbone, que interliga diferentes andares aqui do edifício. Junto com o cabeamento vertical, nós temos aqui também a conexão do armário de telecomunicações, certo? Então, alguns equipamentos são instalados dentro desse armário e nós temos aqui a comunicação, então, entre os cabeamentos de backbone, aqui verticais, com o cabeamento horizontal. O cabeamento horizontal, ele sai do armário de telecom aqui e ele passa até as estações de trabalho. Então, esse é um mapa geral aí de cabeamento estruturado dentro de uma rede local. Então, é importante que vocês saibam, tenham essa noção desse formato aí definido pela indústria de telecomunicações. Então, nós temos aqui a topologia lógica desse cabeamento estruturado, certo? Aqui nós temos a distribuição física entre distintos, né, diferentes andares, com estruturas, áreas de trabalho, certo? Servidores, e que nós temos o modelo lógico. Esse modelo lógico nos traz, então, os pontos de interconexão aqui com o mundo externo, certo? Nosso gateway, firewall, a nuvem da internet, né, exemplificados, que conectam, então, nos equipamentos de core da rede local, certo? Que vão estar lá na nossa sala de equipamentos. Depois nós temos os suítes aqui, equipamentos de redes locais de distribuição, tipicamente utilizando diferentes redes virtuais aqui, diferentes VLANs, certo? Depois os equipamentos de acesso, que vão fornecer, então, os pontos de rede aqui para diferentes equipamentos, como computadores, impressoras, telefones, câmeras, roteadores sem fio. Então, essa é a ideia geral aí de cabeamento. Bom, então, nesse modelo de redes locais, certo, nós temos aqui um conjunto de estações de trabalho, né, e diferentes modelos aqui de equipamentos, né, impressoras, né, servidores de armazenamento de arquivos, enfim, conectando com esses distintos equipamentos posicionados nos armários de telecomunicações, né, comunicação com a sala de equipamentos. Então, essa interconexão, certo, é feita através do compartilhamento do meio, né? O tráfego de rede local, Ethernet, ele compartilha o meio físico. Quando a gente fala em redes cabeadas, né, então nós temos aí algoritmos, né, distribuídos, aí, protocolos de múltiplo acesso, redes cabeadas, com compartilhamento, certo, do meio. E também quando a gente fala em redes sem fio, certo? A rede sem fio também compartilha, no caso, as ondas eletromagnéticas, então, diferente do cabeamento estruturado, né, nós temos aqui cabos físicos, na rede sem fio nós também temos, então, o meio compartilhado e múltiplo acesso. Então, múltiplo acesso é importante, né, nós entendermos aí o que é e como isso funciona em relação à operação da rede local. Então, dentro dessa rede, nós temos conexões, enlaces que interligam dois pontos, né, ponto a ponto. Nós temos conexões, né, de múltiplo acesso aí que nos dão uma noção de ponto multiponto, certo? Que seria um broadcast. Então, nós vamos ver aí na sequência esses detalhes aqui da rede local. Então, assim, o múltiplo acesso, certo? Nós temos duas distinções aqui em relação a equipamentos. Nós temos aqui nessa imagem equipamentos de redes locais aqui
como hubs, e equipamentos como suítes. Então, o que muda em relação ao uso da rede local aqui do meio, né? No caso de hubs, os hubs fazem aqui pontes, né, interligam esses computadores, utilizando as portas, né, do equipamento, mas todos esses equipamentos que estão ligados nesse hub, eles fazem parte do mesmo domínio de colisão, ou seja, eles compartilham aqui o meio. Isso significa dizer que esses equipamentos que estão no mesmo domínio de colisão, certo? Eles não podem transmitir os dados aqui ao mesmo tempo, certo? Existe um sincronismo para que esses equipamentos consigam entrar no meio e transmitirem e os outros esperarem a sua vez de transmissão, certo? Então, a Ethernet padrão utiliza um múltiplo acesso com um algoritmo CSMA-CD, certo? Múltiplo acesso com detecção de colisão, e aí, a partir da detecção de colisão, os equipamentos se esperam e tentam transmitir novamente. No caso de hubs, é importante esse conceito. E as internets, né, redes locais e sem fio, utilizam o CSMA-CA, certo? Com a correção das colisões e alguns algoritmos para detectar e conseguir corrigir as falhas na transmissão. Em relação, então, aos switches, o nosso domínio de colisão, ele modifica, certo? O domínio de colisão nos switches, ele passa a ser estritamente, certo, restrito à conexão física entre o equipamento e a porta do switch, e não mais a todos os equipamentos que estão ligados no mesmo dispositivo de rede local, certo? Então, tenho aqui um conjunto de equipamentos e cada um deles possui um domínio de colisão, ou seja, os pacotes gerados, transmitidos por essas estações de trabalho em direção ao switch podem ser transmitidos ao mesmo tempo que dessas outras estações em direção ao switch, né? Diferentemente no caso do domínio de colisão do hub, certo? Isso é um ponto. Mas existe um outro detalhe que é, bom, esse é o domínio de colisão, certo? Ele distingue aqui esses tipos de topologias. Mas, numa rede local, todos os equipamentos falam com todos, certo? Então, esses dispositivos, eles vão conversar, vão se comunicar aí com os dispositivos que estão conectados aí na rede local. Mas o domínio de colisão é diferente. Mas, porém, o domínio de broadcast é o mesmo, certo? Então, existe essa distinção. O domínio de broadcast é o domínio em que os computadores geram pacotes em direção aos switches, sem conhecer, né, o endereço de destino, ou seja, sem saber como chegar nos outros dispositivos, e esses equipamentos switches, eles vão repassar para todo mundo que estiver na mesma rede, na mesma sub-rede local. Certo? O domínio de broadcast, aqui, no caso do switch e do hub, vai contemplar todos os equipamentos. Certo? Bom, mas como funciona, então, essa comunicação? Para essa comunicação funcionar, os equipamentos na rede local, eles precisam utilizar endereçamentos, certo? Então, cada equipamento possui um endereço físico específico de acordo com o fabricante da placa de rede. Então, todos os computadores, celulares, dispositivos que possuem placas de rede, certo? Com ou sem fio, tem um endereço de camada de acesso, certo? O Media Access Control Address, formado em partes pelo identificador do fabricante, o OWI, certo? Esse OWI, ele identifica quem é o fabricante daquela placa, e composto nos 48 bits finais aqui, com o número de série do lote produzido. Então, esse é o formato de endereçamento que os dispositivos na rede local utilizam. E existem 3 formas de comunicação, então, na rede local. Ou seja, eu tenho um computador, eu tenho um equipamento que interconecta os outros computadores, e eu posso ter uma comunicação direta de um computador para o outro,
ou seja, eu conheço o endereço físico daquele outro dispositivo. Então, nós temos aí uma comunicação de unicast, certo? Eu tenho um caminho, eu tenho um para um. Nós podemos ter uma comunicação multicast, ou seja, isso significa dizer que eu tenho uma comunicação de um equipamento para um conjunto de outros equipamentos. E nós temos a comunicação broadcast, ou seja, desse equipamento para todos os equipamentos da rede local. Protocolos, né, que funcionam na rede local, como, por exemplo, a autoconfiguração de endereços, o DHCP, utilizam aqui o uso de endereçamentos broadcasts nas redes locais, né, para fazer descoberta dos servidores DHCP que estão funcionando na rede, o host, o PC, o computador, e envia um pacote broadcast solicitando uma autoconfiguração de endereço. Então, esse é um exemplo aí do caso de uso de broadcast, certo? Então, esses endereços, eles são encapsulados num quadro Ethernet. Então, na rede local, nós temos aí uma definição aqui de quadro, certo? Esse quadro Ethernet, ele tipicamente possui, nos primeiros bits aqui, os 8 primeiros bytes, o preâmbulo. O preâmbulo é o sincronismo de transmissão e recepção desses dados aí na rede local, na internet. Os nossos endereços físicos de destino e origem, certo? E nós temos também 2 bytes para indicar o tipo e tamanho, certo? Uma diferença entre frames Ethernet 2 e frames Ethernet 802.3, certo? Mas são denominados basicamente a formação do quadro preâmbulo, endereços, destino, origem, tipo / tamanho, os dados e no final um código de verificação, certo? De 4 bytes ou no caso 32 bits. Esse código de verificação serve para conferir a integridade dos dados que são transmitidos aqui no cabo de rede local. Bom, então esse quadro Ethernet, utilizado para transmissão, certo, na rede local, possui um campo de identificação de tipo de frame, certo? Esse tipo de frame Ethernet, ele vai identificar quando nós estamos utilizando, por exemplo, dentro dos dados desse frame, pacotes gerados de IPv4, IPv6, pacotes de 802.1q, no caso VLAN, pacotes de resolução de endereços, certo? Uma série de protocolos aí vão identificar nesses 2 bytes do tipo, certo? Com o seu código aqui. Então, nós vamos ter uma informação sobre qual é o tipo do dado gerado aqui no Ethernet. Então, o quadro Ethernet, basicamente, né, tem esses campos. Preâmbulo, sincronismo de TX e RX, endereços, destino e origem, tipo / tamanho e o código de verificação aqui de integridade, no caso, um CRC 32 bits. Então, quando nós olharmos nos analisadores de pacotes, certo, gerados aqui para a rede local, nós vamos enxergar aqui esses tipos de campos dentro do nosso pacote, certo? Bom, adicionalmente, os quadros Ethernet, eles possuem um tamanho fixo em 1.500 bytes, mas com a possibilidade de extensão. Ou seja, existem os chamados jumbo frames, né, e é importante nós entendermos, né, e sabermos dessa possibilidade aí de comunicação de dados à internet, que são os jumbo frames. Então, os equipamentos tipicamente, os computadores, os equipamentos que vão operar na rede, os roteadores, os switches, eles vão trafegar pacotes, quadros Ethernet com um tamanho de 1.500 bytes. Porém, certo, podem trafegar pacotes maiores. Para que isso? Certo? Para reduzir a taxa de processamento, o uso
do processador dos equipamentos de rede ali que interligam os equipamentos da rede local, certo? Porque os pacotes pequenos, eles necessitam de muita interrupção para o processamento, e eles têm um cabeçalho significativo aí em relação ao quadro como um todo. Então, os Jumbo Frames vieram para resolver esse problema em relação ao processamento aí. Porém, eles introduzem um aumento do tempo de transmissão, ou seja, um pacote de 1.500 bytes leva um tempo específico para ser transmitido, certo? Do transmissor para o receptor da rede. O pacote de 9.000 bytes leva um tempo muito maior, certo? A questão importante é que se os equipamentos que estão operando na rede eles não suportarem Jumbo Frames, todos eles, os pacotes eles vão ser descartados quando alguma interface não possui suporte, como está indicado aqui no caso desse switch, certo? Bom, que mais? Então, além disso, então, nas redes locais, é muito importante que os equipamentos de rede, os transmissores, os receptores, eles consigam sincronizar aí a transmissão, certo? Por quê? Os adaptadores, eles têm uma memória, que ela é finita, uma capacidade finita, limitada de armazenamento de dados. Ou seja, cada pacote de rede ele seria transmitido de uma estação de trabalho para outra, certo? Para o servidor, para o switch, e ele vai sendo enfileirado enquanto ele não é processado. E essas filas, elas são finitas, elas são limitadas, tá? Então, para evitar que esses equipamentos fiquem sobrecarregados antes de processar esses pacotes, existem técnicas para controlar esse fluxo. Então, duas são as mais conhecidas, né? Vocês certamente já ouviram falar, tá? No full duplex e half duplex. Isso está diretamente associado à velocidade, às taxas de negociação nos links, né, dos computadores com os equipamentos que estão conectados. Ou seja, tipicamente nós temos lá velocidades de 10 mega half duplex, 10 mega full duplex, 100 megabits half duplex, 100 megabits full, né, e 1 gigabit full duplex. Então, esse controle de fluxo, né, possui essas duas técnicas aí de controle. Então, basicamente, no sentido de half duplex, nós temos o envio do transmissor para o receptor, que pode ser colidido, pode ser perdido esse pacote se o outro lado transmitir ao mesmo tempo, porque nós não temos dois canais, duas vias, certo? Nós temos uma via só um sentido, ou seja, eu só posso transmitir de um lado para o outro de cada vez, tá? No caso do full duplex, aí nós temos duas vias, né? Então é o padrão de transmissão bidirecional, ou seja, eu consigo transmitir pacotes numa taxa de 100 megabits de um ponto A para o ponto B e também, ao mesmo tempo, do ponto B para o ponto A. A mesma taxa, por exemplo, 100 megabits, quando eu utilizo full duplex. Tá? Bom, mas o que acontece se o receptor não está conseguindo processar os pacotes que estão sendo gerados aí? Existem os frames de parada, tá? Eles são enviados em direção ao transmissor que está gerando os pacotes, para que o transmissor segure a transmissão e aguarde o receptor processar esses dados na sua fila. Né? Então, é importante aí a utilização dos frames, dos pause frames, que possuem um formato aí de quadro com um código de operação, quanto tempo ele deve ficar, certo? E são enviados aí no mesmo formato de quadro Ethernet, né? Onde nós temos preâmbulo, endereços de destino e origem, né? O tipo e os dados dentro do pacote Ethernet. E no final o FCS. Certo? Bom, legal. Então, assim, eu falei sobre
cabeamento estruturado, né? Então, para a gente entender numa rede local quais são os equipamentos, aonde eles ficam, como eu interligo as estações de trabalho com os servidores, né, diferentes andares. Eu falei para vocês sobre o meio compartilhado, né, que é importante o uso do meio compartilhado. Existem técnicas, então, para compartilhamento e comutação de pacotes dentro de uma rede local. Falei para vocês o controle de fluxo. Legal. Bom, mas tudo isso, certo, é operado numa rede local utilizando equipamentos, né, a nível de rede em camada 2, que utilizam aqueles endereços físicos de destino e origem, certo? Que são os switches Ethernet e os hubs. Bom, mas então o que é esse switch Ethernet? O que é esse equipamento que interconecta os diferentes computadores aí na rede local? Então, o switch Ethernet, ele nada mais é do que um elemento de comutação / encaminhamento de pacotes, ou seja, ele cria uma ponte entre um ponto e outro na nossa rede local, certo? O switch ele tem a informação do pacote e ele utiliza o endereço de destino para tomar alguma ação, certo? Para aprender para onde ele vai mandar o pacote. Ou seja, na nossa rede local, nós pensando na nossa figura lá do cabeamento estruturado, onde nós temos diferentes estações de trabalho conectadas pelo cabeamento horizontal no equipamento de telecomunicações lá que interliga com o backbone, certo? Nós temos ali as estações conectadas nas portas, certo? Cada estação conectada em uma porta específica aqui do switch, certo? Bom, como funciona, então, uma comunicação quando esse computador aqui, certo, gerar um pacote em direção ao outro que está em outra porta? Como funciona? Como o switch opera na rede local? Tá? Então, bom, primeiro, o equipamento que gera o pacote, ele tem um endereço físico dele, certo? Que ele preenche lá no source address. Então, esse endereço é com base no hardware, certo? No endereço físico do fabricante. E ele coloca como destino o endereço físico lá daquela outra estação. Supondo que ele já conheça o endereço físico, né, ele já tem conhecimento do endereço físico daquele equipamento lá, ele gera um frame Ethernet, então, com o endereço de destino, endereço de origem e os dados que ele vai trafegar. Ele está conectado aqui, o equipamento gerador do tráfego, na porta 2, e ele vai gerar um pacote em direção ao host que está lá na porta 10. Então, como o switch vai operar? O switch vai receber esse pacote entrando na porta 2, ele vai olhar o quê? O endereço de destino, sempre, certo? O endereço de destino, e vai encaminhar esse pacote para a porta 10, tá? Com base no aprendizado, ou seja, ele sabe que esse computador está nessa porta 10. Bom, existem protocolos, né, de descoberta de endereços utilizados nas redes locais para que os equipamentos da rede local enviem e descubram aonde estão os outros elementos. Tá? E aí, com isso, o switch vai recebendo dados desses computadores e vai cadastrando eles nas respectivas portas. Ou seja, o fluxo de operação do switch basicamente percorre, então, a verificação se o switch conhece o endereço de destino, certo? O endereço físico de destino que está sendo gerado ali no pacote. Se ele conhece, ele encaminha lá para a porta, né? Se ele não conhece, ele gera um pacote para todas, ele faz um flood, certo? Ou, no caso, um broadcast, ele gera esse pacote replicado para todas as portas, todos os computadores receberão, certo? Essa tabela do switch, ela é preenchida automaticamente, certo? Os equipamentos switches, eles geram, então, uma tabela de correspondência de endereços físicos e portas, ou seja, para cada endereço físico que está trafegando, o switch descobre, bom, esse endereço físico está conectado na porta 1, aquele outro está na porta 2, né?
E aí existem dois tipos de memórias aí para utilização, certo? De tabelas de correspondência, endereços e portas. Nós temos a memória CAN, que ela é construída em hardware, certo? Ela é muito cara, e ela compõe aí um conjunto de entradas de correspondência, certo? Endereços MAC e portas. Mas essa memória, ela tem um tamanho, né, limitado, finito, e os equipamentos possuem uma série de restrições aí na utilização dessas tabelas. Alguns equipamentos possuem, por exemplo, 256 entradas, 512, 1024 entradas. Isso significa dizer que esse equipamento operando em uma rede local, ele vai ser capaz de corresponder, de aprender a correspondência de até, por exemplo, 1024 equipamentos conectados nele, certo? Não necessariamente fisicamente um em cada porta, né, mas eu posso ter um switch conectado em outro, né? E aí, com isso, eu expando o meu domínio de broadcast. Então, o switch ele vai aprender endereços MAC em mais de um endereço na mesma porta. Então, essa memória ela é finita. O que acontece quando a gente atinge o limite da memória, certo? O switch não consegue mais estabelecer a correspondência de endereço, endereço, porta. E o que ele faz? Ele pega esse endereço e encaminha para todas as portas, porque ele não consegue mais descobrir, saber onde o equipamento, aquele endereço físico está. Tá? Bom, o que acontece, então, se eu pego um computador e tiro ele de uma porta do switch e conecto em outra? Tá? Se eu faço uma troca, uma migração, né, de porta, ou seja, eu tenho um computador conectado em uma sala, eu vou trocar ele de sala, certo? Vou tirar ele de um andar e vou levar para outro. O switch detecta que ocorre uma troca, certo? Ele pode ter duas ações configuradas aí pelo usuário. Ou ele bloqueia esse endereço em uma porta nova, ou ele modifica e atualiza a tabela MAC, né? Mas esse equipamento que trocou de porta, ele pode ser tirado daquela porta, conectado na outra e não ligado, ou ele ficou em silêncio e não transmitiu nada. Então, com isso, ocorre o quê? Um envelhecimento do endereço no switch. Então, para que a rede local opere e as tabelas não fiquem superlotadas de entradas de correspondência, os switches eles possuem um tempo de envelhecimento. Esse tempo ele é pré-configurado, específico, e após esse tempo, o switch ele remove a entrada. Certo? Bom, legal. Então, junto com esses switches, nós temos a possibilidade, né, de segmentação da nossa rede local. Então, tipicamente, uma rede pequena, ela vai operar utilizando apenas, né, um conjunto de equipamentos que se comunicam todos entre si. Certo? Mas, por exemplo, se eu tiver uma necessidade aqui de subdivisão, né, pegar cada setor da empresa e subdividir, ou seja, que a rede do meu departamento de RH não possa comunicar com o compras, que não possa comunicar com o marketing financeiro, certo? Eu posso, então, subdividir em redes locais virtuais, tá? Que são redes virtuais locais, chamadas de VLAN, né? VLANs. Essas redes virtuais, elas possuem um identificador, né? Que é a forma como se encontra, identifica onde, né, para onde esse pacote deve ir, né, trafegando dentro dos equipamentos. Então, ou seja, os equipamentos de rede, os switches, fazem parte de uma rede privada, uma rede virtual local. Tá? Então, existem duas formas de a gente utilizar, certo, as VLANs aí nos equipamentos de redes locais. Uma delas é no modo acesso, ou seja, os meus equipamentos aqui da rede local, tá? Eles vão ser configurados, vão ser adicionados nas portas do switch, e quando eles gerarem e receberem tráfegos, o switch ele vai adicionar e remover as tags nas portas que
estão conectadas nesses computadores. E um outro formato é no modo trunk, chamado trunk, certo? Em que os dados passam de um equipamento switch para outro, utilizando uma tag, certo? Sem remover. Então, nós temos esses dois formatos. Essa tag, essa informação de VLAN, ela é adicionada no pacote. Então, nós temos aí a adição dela no endereço de formação do pacote, ali com 4 bytes. Tá? Então, uma delas é o modo acesso, os pacotes são gerados do computador, e eles são adicionados e trafegam em trunk entre os switches, e depois são removidos do outro lado. Ou em modo trunk, que esses pacotes são gerados já tagueados nos computadores, nos dispositivos aqui em estações de trabalho. Tá? Existe essa possibilidade, sistemas operacionais suportam a geração de pacotes tagueados. Certo? Bom, então os switches eles podem ser conectados um ao outro, né, cascateados, né, switches e hubs, então com isso nós aumentamos nosso domínio de broadcast aí da rede. Bom, mas o que acontece? No momento que nós aumentamos a nossa rede, né, o nosso domínio de broadcast da rede, existe a possibilidade de nós gerarmos laços, aí, loops, né, ou seja, caminhos redundantes de um ponto a outro. E com isso os pacotes vão ser duplicados, né, eles começam a ser duplicados aí na rede local. Certo? Então, se nós imaginarmos, né, as estações conectando um host a outro com equipamentos, né, switches, que são, na verdade, pontes, né, são bridges, né, nós temos caminhos redundantes aqui nessas topologias. Então, se nós aumentarmos a quantidade de switches, nós aumentamos a possibilidade de caminhos redundantes, certo? Então, bom, como funciona na prática essa questão dos caminhos redundantes? Então, nós vamos aqui, eu vou mostrar para vocês, certo? Um software de simulação de redes. Tá? Então, basicamente, esse aqui é um software de simulação chamado de GNS3. Tá? Nós podemos montar uma topologia de rede aqui. Eu coloquei posicionado aqui 4 equipamentos switches, certo? Conectado em 4 computadores. Então, nós temos alguns controles básicos, né? Iniciar, parar, pausar uma simulação. Eu vou iniciar a simulação, tá? Bom, esses equipamentos estão conectados aqui nas diferentes portas, certo? Do switches. Eu fiz uma montagem aqui de simulação. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou iniciar aqui uma captura de pacotes, certo? Nesse ponto aqui, que interconecta esse switch 1 com o switch 2 aqui na rede, tá? E eu vou inicializar aqui o software de captura, no caso, o nosso analisador aí de pacotes a nível de rede local, chamado de Wireshark. É um software que vocês podem instalar em diferentes sistemas operacionais, certo? Bom, aqui nós temos a captura dos frames. Então, cada frame capturado vai possuir aqui, então, inicialmente o preâmbulo, tá? Onde nós temos o sincronismo aqui entre TX e RX aqui, os dados de sincronismo. Nós temos aqui o frame Ethernet, com os endereços de destino e origem dos pacotes, certo? Tamanho, né, dos dados, e depois as informações aqui do tipo de pacote. Nesse caso, tá, se nós olharmos aqui qual é o protocolo que está sendo indicado aqui pelo analisador de rede local, é o protocolo STP, que é o Spanning Tree Protocol. Ou seja, eu tenho aqui 4 switches e eles trafegam pacotes STP. Para quê? Para evitar loops na rede. Né? Então, existe uma forma de proteger a rede local para que não ocorram loops. Né? Como funcionam esses loops aí na prática? Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu peguei uma estação de trabalho, tá? Eu vou colocar ela aqui e vou abrir junto com ela a nossa
nosso software de captura, certo? Nós vamos abrir ele junto aqui com a estação. Eu vou configurar o endereço aqui nesse computador, padrão, né, de endereçamento IPv4 aí para rede local, certo? E eu vou gerar um pacote, no caso aqui, por exemplo, um ping, né, um pacote XMP para algum host, ou seja, eu quero comunicar, vamos supor que existisse, né, esse endereço 192.168.1.2 em outro equipamento aqui da rede. Quando eu fizer esse envio, nós vamos poder olhar aqui, ó, que são gerados pacotes de resolução. No caso, eu recebi aqui o quê? 3 tentativas de resolução, certo? Pacotes broadcast, ARP, tá? O ARP é o Address Resolution Protocol. Tá? O endereço de origem é o endereço deste PC3, desse computador. O endereço de destino desse pacote é broadcast, ou seja, ele está enviando um pacote que ele não sabe para quem é. Ele não conhece o endereço físico, certo? Desse outro computador. Bom, porque o que acontece, tá? Então, esses dados nessa rede local, quando esse computador enviou o pacote, eles foram repassados, tá, para esses outros elementos aqui, e eles chegaram, ou seja, eu gerei o pacote desse computador, e ele chegou aqui para mim nesse ponto. Legal, mas o que acontece? Tá? Esses switches, eles estão com a configuração de spanning tree habilitado. Tá? Ou seja, eles estão com configurações para evitar loops na rede local. Então, eu vou desabilitar, certo, o spanning tree na VLAN de operação padrão, certo? E eu vou desabilitar também o controle de sobrecarga por broadcast, no caso, o Storm Control ali do switch. Eu vou fazer essa configuração em cada um, certo, dos nossos 4 switches. Eu vou desabilitar o uso do Spanning Tree, no Spanning Tree Protocol. Eu estou colocando aqui, esses equipamentos são switches da Cisco, tá? Então, tipicamente, as portas do switch, elas entram em operação padrão com a VLAN nativa como VLAN 1, tá? Então, todos eles estão na VLAN 1, então eu desabilito aqui a Spanning Tree na VLAN 1, que é a que interconecta todas as portas, mas essas VLANs não estão em tranca, elas não saem ali para fora desse domínio do switch, certo? Então, eu estou fazendo aqui essas configurações, porque eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer aqui depois que eu desabilitar, né, a Spanning Tree em todos esses switches. Esse caso aqui, né, é um caso típico de loops, né, na rede local, ou seja, eu estou interconectando mais de um caminho possível aí entre os equipamentos. Eu não poderia ter esse loop aqui na rede local, a não ser que eu utilize, né, um protocolo de detecção de loops. Tá? Então, o que acontece? Tá? Então, agora eu configurei todos eles, eu vou voltar aqui para o primeiro computador, certo? Ele está configurado ali com esse endereço, 92.8.1.1. Eu vou gerar o mesmo pacote que eu fiz antes ali, que eu mostrei para vocês. Vou gerar o mesmo pacote e vou utilizar aí o software analisador de pacotes aqui para rede local, tá? Que é o Wireshark. Então, vamos lá, eu vou posicionar ele aqui para o final, tá? Então, os pacotes de Spanning Tree já trafegaram aqui no domínio da rede local. E eu vou gerar o mesmo pacote ping que eu fiz antes. Aí, o que acontece? Olhem só, nós estamos vendo aqui uma chuva de pacotes ARP, ó, tá? Por quê? Eu desabilitei o controle de
Spanning Tree, ou seja, eu desabilitei a detecção de loops. Então, os pacotes da rede local aqui, ó, foram gerados, né? Nós vemos aqui que são pacotes que estão em loop, tá? Eles estão sendo gerados, né, replicados aqui, esse mesmo pacote, ele está sendo enviado em loop aí por todos aqueles switches da rede, certo? Então vejam como é importante aí nós cuidarmos, né, de uma rede local na operação aí desses equipamentos. Por sorte, né, ou melhor, por competência, né, os fabricantes de switches colocam, né, o controle aí de spanning tree nos equipamentos. Então isso é muito importante aí vocês terem esse conhecimento, né, para que a rede local de vocês não entre em mau funcionamento de operação, ou seja, com loops, os equipamentos não vão funcionar corretamente aí como vocês programaram, certo? Bom, então, basicamente, o que eu preparei para vocês, certo, para esse nosso seminário de hoje, foi esse conteúdo. Então, nós trabalhamos aí com alguns aspectos relacionados com as redes locais, certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso seminário e desejo a todos aí bons estudos, certo? E muito obrigado e até mais.